No segundo ano do rei Dário, no 6º mês, no primeiro dia do mês, o governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak, receberam por meio do profeta Ageu a seguinte palavra de Jeová. Assim diz Jeová dos exércitos: este povo diz, ainda não chegou o tempo para se construir a casa de Jeová. Então a palavra de Jeová veio novamente por meio do profeta Ageu. É tempo de vocês morarem nas suas casas revestidas de painéis, enquanto esta casa está em ruínas? Agora sim diz Jeová dos exércitos: prestem atenção aos seus caminhos. Vocês semeiam muita semente, mas colhem pouco. Comem, mas não ficam saciados. Bebem, mas não ficam satisfeitos. Vestem roupa, mas não se aquecem. Quem trabalha guarda o seu salário numa bolsa furada. Assim diz Jeová dos exércitos: prestem atenção aos seus caminhos. Subam a montanha e tragam madeira. Construam a casa para que eu tenha prazer nela e seja glorificado, diz Jeová. Vocês esperaram muito e obtiveram pouco. E quando trouxeram este pouco para dentro de casa, eu o espalhei com o meu sopro. Por quê? Diz Jeová dos exércitos. Porque a minha casa está em ruínas, enquanto cada um de vocês está atarefado em cuidar da sua própria casa. Por isso, os céus acima de vocês retiveram o seu orvalho, e a terra reteve sua produção. E eu fiz vir uma seca sobre a terra, sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho novo, sobre o azeite, sobre o que o solo produzia, sobre os humanos e os rebanhos, e sobre todo o trabalho das suas mãos. E Zorobabel, filho de Sealtiel, e o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak, e o restante do povo escutaram a voz de Jeová, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, visto que Jeová, seu Deus, o tinha enviado. E o povo começou a temer a Jeová. Então Ageu, o mensageiro de Jeová, transmitiu ao povo a seguinte mensagem, cumprindo a missão que havia recebido de Jeová: eu estou com vocês, diz Jeová. E Jeová despertou o espírito do governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e o espírito do sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak, e o espírito do restante do povo. E eles vieram e começaram a trabalhar na casa de Jeová dos exércitos, seu Deus. Isto aconteceu no dia 24 do 6º mês, do 2º ano do rei Dário. Palavra do Senhor. Demos graças a Deus. Irmãos, vocês ouviram a leitura do texto que conta a história, a experiência do povo de Deus. Aqui não é mais o retorno do Egito, não. Aqui já foi um segundo cativeiro, foi quando os babilônicos invadiram Israel e mantiveram cativos os filhos de Deus durante 70 anos. E agora libertos, eles voltam para a sua terra, para Jerusalém, para a reconstrução do templo, e são invadidos por uma série de sentimentos que atrapalham todo o plano de Deus para a vida deles. Até que eles compreendem o propósito de Deus, e Deus se revela a eles dizendo: eu estou com vocês. É o desafio que Deus faz ao seu povo para o recomeço, para que se recomece a obra de Deus. E isso me conduz a uma experiência de João, registrada no livro de Apocalipse, depois de ele ter tido aquela visão do novo céu e da nova terra. Lá no capítulo 5 ele diz: e aquele que está assentado no trono afirmou: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve isto, pois estas palavras são verdadeiras e absolutamente dignas de confiança. Deus
é o Deus do renovo. Deus é o Deus dos recomeços. Mas quando eu penso na palavra recomeçar, vejo que ela inspira ao mesmo tempo medo e esperança. Um sentimento ambíguo tão típico do ser humano. Por um ângulo, recomeçar significa estar exposto aos mesmos erros, aos mesmos perigos já vividos, poder enganar-se novamente, sofrer decepções e todos os riscos que implicam o fazer um novo trajeto. Mas se a expectativa for só por este ângulo, realmente é de se temer o recomeçar. Todavia, não deve ser essa a nossa perspectiva. De fato, o medo turva os olhos, restringe horizontes, esconde as oportunidades. Mas por outro viés, recomeçar é dar uma nova chance à vida, chance de fazer melhor, chance de corrigir os erros, de aprender, de avançar. O texto profético de Ageu nos remete a um recomeço após 70 anos de cativeiro. Quando Ageu começa a profetizar, já se passaram 14 anos que o povo retornara à sua terra natal, Jerusalém, e havia começado a reconstrução do templo. O primeiro templo, o templo de Salomão, como os irmãos sabem, foi destruído pelo rei Nabucodonosor. E agora o desafio do povo de Deus era recomeçar sua vida espiritual, priorizando este Deus poderoso e verdadeiro, através do templo, do culto e da adoração. Esdras narra com precisão o dia em que eles começaram a reconstrução do templo, lançando os alicerces. Mas eu quero chamar a sua atenção para o fato de que a ênfase aqui não é ao templo físico, não é a essa estrutura material. O grande desafio que Deus nos faz e que Deus tem feito ao seu povo através da história é a da reconstrução do templo espiritual em o qual Ele quer habitar cotidianamente, porque tudo mais é consequência. Quando Deus é o Senhor das nossas vidas, tudo mais é consequência. Entendamos, meus amados, se eles reconstruíssem o templo sob a liderança de Zorobabel, devolveriam a toda a nação de Israel uma religiosidade firmada em Deus, na aliança que eles tinham com o Deus de Israel. Por isso, no início da obra, todos estavam alegres, todos jubilavam, dançavam e louvavam ao Senhor por terem lançado os alicerces da sua casa, porque para isso era mais importante, para eles isso era mais importante do que tudo. Para eles isso sim era prioridade. Você pode conferir isso no verso 12 do capítulo 1. O recomeço trazia alegria e entusiasmo, mas infelizmente, cerca de 2 anos após, os inimigos conseguem parar a obra. Isso é Esdras quem nos dá conta no capítulo 4. E conseguem parar a obra por pelo menos 3 motivos principais: ajuda enganosa, desânimo e perseguição, e também acusação. Fiquemos atentos, porque essa lição se presta a nós. Todas as vezes que eu e você tentamos recomeçar algo em nossa vida, o inimigo sempre usará essas estratégias para nos fazer parar. Porém, nós não podemos parar. E não podemos parar, porque se crermos, veremos a glória de Deus. Você crê nisso? Foi Jesus Cristo que declarou:
à beira do túmulo de Lázaro. Se creres, verás a glória de Deus. O que você tem tentado recomeçar em sua vida, meu irmão? O que você tem tentado escrever de novo em sua história? O inimigo vai querer lhe impedir e vai fazê-lo oferecendo uma ajuda enganosa, lhe desanimando, lhe perseguindo e até lhe acusando. Mas definitivamente nós não podemos parar, pois se crermos, veremos a glória de Deus. Fato é, meus queridos, que o povo de Israel não foi necessariamente forte, se enfraqueceu espiritualmente, e por isso a obra permaneceu inacabada desde parte do reinado de Ciro até o segundo ano do reinado do rei Dario, totalizando 14 anos. Até que Deus, vendo o estado espiritual e moral do seu povo, levanta um profeta por nome Ageu, para encorajá-lo a continuar a obra, a viver o recomeço, para incentivá-lo a não deixar morrer a esperança e a fé que se haviam perdido. Para isso, Ageu profetiza por 4 meses, mostrando ao povo os motivos pelos quais eles não estavam sendo alcançados pela bênção de Deus e, consequentemente, não estavam contemplando a glória de Deus. E eu quero chamar a sua atenção para 3 motivos que fizeram com que o povo perdesse o propósito de Deus para as suas vidas. O primeiro dele foi o desinteresse. Versículos 1 a 11 do capítulo 1 deixa isso muito patente. O povo estava acomodado, dizendo que ainda não era o tempo de edificar a casa do Senhor. Vejam só, as suas casas tinham madeiras de cedro e tudo do bom e do melhor, enquanto a casa de Deus permanecia em ruínas. Deus então passa a exortá-los no sentido de que a sua causa precisa ter a primazia. E sabe por quê? Porque é aquilo que indicamos como prioridade. Isto é o objeto do nosso amor. Deus lhes faz ver o passado, lhe faz ver que em nada haviam mudado, já que sob o aspecto espiritual eles estavam da mesma maneira de quando foram levados cativos. Continuavam egoístas, andando pelo seu próprio caminho e desprezavam os alvos e propósitos divinos. Por isso, continuavam infrutíferos. A bênção de Deus não os alcançava. Somente a reconstrução do templo seria para Deus um ato de obediência pelo qual ele se alegraria e seria glorificado. Quanto a nós, você anda desinteressado pela obra do Senhor? Anda desinteressado pelas coisas de Deus? Olha para a sua vida espiritual e veja se as suas prioridades não precisam ser reordenadas. Veja se você tem colocado Deus em primeiro lugar na sua vida. Quando começamos a colocar o reino de Deus em primeiro lugar na nossa vida, Deus vai se derramando sobre nós como nunca, e nós somos cheios da sua presença, cheios da sua unção, cheios das suas bênçãos, cheios da sua glória. Olha o que nos diz o Salmo, verso 8 do capítulo 34: provai e vede como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se abriga. O segundo motivo do desfalecimento do povo de Deus foi o desencorajamento. Enquanto o povo edificava, o desânimo veio sobre eles, porque os mais velhos se lembravam do esplendor do templo de Salomão e ficavam grandemente decepcionados com o novo templo.
É verdade que este novo era inferior do tamanho e na suntuosidade. Os alicerces eram bem menores em extensão e os recursos eram bastante limitados. Mas Deus os encoraja sobre 3 aspectos. Primeiro, o próprio Deus estaria com eles para garantir o cumprimento de suas promessas. Verso 4. O Espírito de Deus permaneceria entre o povo, e a glória do último tempo seria maior do que a do primeiro, por causa da demonstração do poder de Deus e da paz que haverá. Irmão amado, o que ele tem desencorajado nesses dias a recomeçar algo em sua vida? O que está vendo você desanimar na fé? Anime-se, tenha coragem. Deus está conosco. Eu estou com vocês, diz Jeová. No capítulo 41 do livro do profeta Isaías, versos 9 e 10, nós lemos essa declaração extraordinária: Tu, a quem tirei dos confins da terra, chamei desde os seus cantos e te disse: Tu és o meu servo. Eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. E no verso 13 ele ratifica: porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Assim como ele nos escolheu, é de mister que escolhamos o nosso Deus como Senhor das nossas vidas e não o rejeitemos. Deus está ao nosso lado como garantia de que suas promessas se cumprirão em nossa vida, se cumprirão em nossa igreja e se cumprirão em nossa família. O Espírito do Senhor permanece conosco. A glória do presente, meus amados irmãos, será muito maior do que a glória do nosso passado. Se você está cansado da caminhada, se o inimigo conseguiu lhe desanimar, saiba que quando decidimos obedecer ao Senhor, a fazer dele a nossa prioridade e recomeçar a construir aquilo que perdemos, o poder de Deus virá de modo dobrado. E como consequência, é o que Paulo nos diz em Filipenses 4:7: a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Terceiro motivo que nos tem derrubado é a nossa insatisfação. Agora que o povo está trabalhando, espera uma inversão imediata de todos os seus anos de inatividade. Então o profeta Ageu ouviu suas queixas de não verem sinal algum visível das bênçãos, apesar de já estarem trabalhando por 3 meses. E aí o profeta foi muito claro: não esperem que o trabalho de 3 meses desfaça a negligência de vocês por 14 anos. Mas eles afiançam que Deus estava agindo e que as coisas agora seriam diferentes. É verdade que eles tinham até mesmo recomeçado, mas estavam insatisfeitos, pois cobravam de Deus resultados imediatos. Só porque mudaram de postura e resolveram colocar a mão na massa para reconstruir o templo, já queriam que Deus os abençoasse de maneira substancial, de maneira miraculosa. Meus amados irmãos, meus queridos paroquianos, quem está recomeçando algo na vida precisa entender que Deus não age, Deus não trabalha como o homem. Deus tem o seu tempo, Deus tem o seu jeito, Deus tem o seu modo,
o seu método, o seu querer. Deus não está pressionado por ninguém. Ele não aceita ser pressionado por ninguém. Ele não está limitado em suas ações. Ele não se surpreende com nada e com ninguém. Portanto, quem recomeça algo precisa aprender a esperar e a descansar em Deus, a ter uma fé constante, a ter uma perseverança que subestime a si mesmo e, principalmente, não permitir que a esperança morra, porque a Bíblia diz que a esperança que se adia faz adoecer o coração. Quem sabe você hoje tem ânimo, não tem ânimo, está sem ânimo para coisa alguma, não tem coragem, não tem disposição, seja para o que for. Assim diz o Senhor: desperta, acorda do seu sono espiritual, saia de sua letargia, pois eu, o Senhor, sou contigo. Isaías 42:13: o Senhor sairá como valente, despertará o seu zelo como homem de guerra, clamará, lançará forte grito de guerra e mostrará sua força contra os seus inimigos. No povo havia desinteresse, desencorajamento e até mesmo insatisfação. Sabe o que os fez recomeçar? Sabe o que os fez tentar novamente? Sabe o que os fez voltar ao caminho? Primeiro, a palavra de Deus. Em Ageu 1:12 nós constatamos que a obra recomeça quando eles decidem dar ouvidos ao Senhor. Com isso, o povo passa a temer e tem a garantia de que o Senhor estaria com eles. Em segundo lugar, a presença do Senhor. A presença do Senhor ao nosso lado não é somente a garantia de vitória, mas é a garantia de um futuro glorioso. Não iria adiantar eles somente ouvirem a palavra do Senhor. Eles precisavam ter a confiança de que Deus estaria ao lado deles nesse recomeço. E em terceiro lugar, o despertamento do Senhor. O fato de o povo confiar e temer diante da palavra de Deus provocou um despertamento dos líderes. Tanto o governador Zorobabel quanto o sumo sacerdote Josué foram despertados por Deus para recomeçarem a obra. Meus irmãos, nós estamos ouvindo a palavra de Deus aqui e agora, nos encorajando a recomeçar coisas novas em nossas vidas. E se Ele nos ordenou a recomeçar, Sua presença será o nosso sustento em cada dia deste começo. Eu creio que este é um tempo em que o Senhor está despertando sua igreja, seus líderes, seu povo, para um recomeço guiado e dirigido por Ele. Chega de desinteresse, chega de deixar as coisas de Deus em segundo plano, chega de desânimo, chega de prostração, de choro e de tristeza. Nesse tempo, Deus está encorajando pela sua palavra a recomeçarmos. Chega de insatisfação, chega de murmuração diante de Deus por coisas que Ele ainda não fez. Neste tempo, Deus está requerendo de nós que possamos nos lançar em seus braços, confiar que daqui para frente será diferente. E não será diferente só no discurso, será diferente porque Deus quer fazer diferente. Deus disse àquele povo: desde esse dia vos abençoarei. E o Senhor diz a nós, a sua igreja hoje: desde esse dia vos abençoarei, como nunca antes vocês provaram da minha bênção. Por isso, somente recomecem. A condição é essa: recomecemos, voltemos ao início de tudo. Vejamos os nossos conceitos e valores, arrependamos-nos da nossa incredulidade e voltemos ao primeiro amor. Que Deus nos abençoe.